Fala nerds, eu sou o Caio e nesse vídeo de hoje eu trago aqui pra vocês a continuação dos níveis de poder, dos personagens que possuem fatores de cura. Eu já fiz um vídeo desse da Marvel e chegou a vez dos personagens, dos poderes de regeneração da DC Comics. Quem será que possui o maior poder de regeneração de todos, cara? Deixa o like, se inscreve no canal e vem comigo, 5 nerds, 5 microfones, uma casa e uma mesa. The Nerds House vem aí com o mais incrível podcast nerd, Vlogs, gameplays e muita nerdice pra vocês. Aguardem. E pra gente iniciar aqui o nosso ranking, cara, em 8º lugar temos o Flash Barry Allen, Todo mundo sabe que o Flash tem acesso à força de aceleração, e isso concede a ele várias habilidades, e o fator de cura é uma delas, Ele consegue se curar um pouco mais rápido do que as pessoas comuns. Tem vezes que ele demora algumas horas ou um dia para se curar de uma lesão que pessoas comuns nem conseguiriam se curar. Só que o Flash, ele ainda vai muito mais do que isso. Nos quadrinhos, o Flash tinha tomado um tiro que estava quase no seu coração. Então ele decide vibrar e tirar a bala com as próprias mãos, O que era muito perigoso. E aí depois os poderes de cura dele aumentam, cara, e acabam fechando o ferimento em questão de segundos com a ajuda da Speed Force. Ainda não está certo se esse poder que o Flash usou aí nesse quadrinho, se ele consegue usar isso toda hora desse jeito, se curando muito rápido assim. Mas bem, ele usou, ele possui esse fator de cura. Em 7º lugar, nerds, temos aí o Deathstroker, o Exterminador, que é o mercenário da DC Comics e que é bem parecido com o Deadpool. Ele passou por uns experimentos do exército e ganhou aí super força, agilidade, super reflexos e também um fator de cura sinistro, Assim ele consegue se recuperar de tiros, cortes, esmagamentos, explosões, etc. Porém, se ele acaba perdendo membros inteiros do corpo, aí ele já não consegue se recuperar, como vocês podem notar, pela falta do olho direito dele. Mas ainda, cara, é um fator de cura absurdo que faz com que ele consiga lutar contra diversos heróis e vilões e ainda sair vivo. Em 6º lugar, nerds, temos Superman, o último filho de Krypton. O Superman é muito resistente e praticamente imortal, devido à sua fisiologia alienígena. Só que no quesito fator de cura, ele também se cura muito mais rápido do que humanos comuns, Porém, não é tão rápido assim como o Wolverine da Marvel, por exemplo, O Superman se cura mais rápido que a maioria das pessoas, mas ainda leva alguns minutos ou até algumas horas. Só se o Superman for exposto, cara, a uma radiação solar, energia do sol muito forte, que ele consegue acelerar esse fator de cura dele, aí ele consegue se regenerar muito mais rápido. Teve algumas vezes em filmes, quadrinhos e animações que ele foi exposto, por exemplo, a uma bomba atômica, aí ele quase que ele morreu, e aí a energia solar fez com que ele se regenerasse em segundos, cara. E você se regenerar de uma bomba atômica em segundos, mano, é um baita de um fator de cura. Ah, mas vale lembrar que o Superman tem uma fraqueza que é muito conhecida, que é a Kryptonita. Então se a Kryptonita estiver perto do Superman, o fator de regeneração dele não passa por cima da fraqueza da Kryptonita. Então se tiver ela ali, ele não vai conseguir se regenerar e vai morrer. Em 5º lugar, nerds, temos aí o fator de cura do tirano imortal da DC Comics, Vandal Savage. Ele existe há centenas de anos e ele foi banhado, na sua origem, por um meteoro misterioso que deu a ele todos esses poderes e também um fator de cura e uma imortalidade sinistra. Ele já sobreviveu sendo afogado, envenenado, baleado e esfaqueado, cara. E também nenhuma doença consegue matar ele. E esse fator de cura dele é um pouco mais lento do que o normal, do que a maioria dos personagens que possuem um fator de cura. O que impossibilita ele de morrer é a sua imortalidade mesmo, e não um fator de cura propriamente dito. Não é igual, por exemplo, aquele vilão lá do Superman, o Apocalipse. No Apocalipse, se você arranca um braço, o braço cresce na hora, O Vandal Savage não é assim, cara. Ele acaba se curando com um pouco mais de tempo. Então, no quesito fator de cura, sem a imortalidade,
eu acho que o Vandal Savage fica aqui nessa posição. Em quarto lugar, nerds, temos aí The Creeper, ou mais conhecido aqui no Brasil como o Rastejante. Ele é um herói que possui super força, agilidade e também pode se curar de praticamente qualquer ferimento, né? Ele é dito aí como uma versão heróica do Coringa pela sua insanidade e risada. O seu poder de cura, cara, tá em outro nível. Ele já tomou tiros na cabeça e se regenerou, foi comido por hienas e também voltou à vida, e já foi ferido de várias maneiras e sempre se regenera, cara. Então nesse ranking, eu acredito que ele ficaria aqui nessa posição. Em terceiro lugar, nerds, temos aí Solomon Grundy, né? Obviamente eu não podia esquecer dele, que é o zumbi da DC Comics, que acabou morrendo, e aí ele reviveu, né, no pântano do massacre, e aí toda vez que ele morre, ele acaba voltando à vida nesse pântano. Então, nerds, ele é imortal, cara, ele sempre consegue voltar à vida. E o fator de cura dele anda bem junto com essa imortalidade, né, pois sempre quando ele não é morto, só é ferido, ele consegue se regenerar de boa e ainda continua lutando e enfrentando lá os seus inimigos. E bom, aqui em segundo lugar, nerds, temos o grande vilão do Superman, o Apocalipse, cara. Que ele fica aqui nessa posição porque ele já demonstrou voltar à vida em diversas ocasiões que ele foi morto. Mas aí você pode argumentar, isso não é fator de cura, é imortalidade, né, que faz ele voltar à vida toda hora. Sim, mas quando a gente fala, cara, em só fator de cura, dá no mesmo no caso do Apocalipse, porque se você arranca qualquer membro dele, volta a crescer na hora. Se abrir um buraco no peito dele, volta a crescer de novo, tampa o buraco na hora. O maluco tem um fator de cura sinistro. Ele é capaz de recuperar todos os membros e órgãos do corpo, né? E cada vez que ele se reconstrói, o seu corpo fica ainda mais resistente e poderoso, o que o torna uma dor de cabeça bem grande para qualquer herói ou personagem que tente pará-lo. Sem contar, nerds, que o Apocalipse foi quem causou a morte do Superman aí nos quadrinhos e também lá no filme Batman vs Superman. E lá em Batman vs Superman, o Apocalipse só foi derrotado porque usaram a Kryptonita, né? E lá no filme a Kryptonita também deixava ele mais fraco. Então, só por causa disso que ele foi derrotado, senão ele tinha matado todo mundo. E em primeiríssimo lugar de poderes de regeneração, temos aí o Lobo da DC Comics, cara. O mercenário que o Deadpool foi inspirado, né? Aquele que matou todo o seu povo e assim se tornou o único cesarniano do universo. Os poderes de cura do Lobo estão em outro nível de todos que eu já mencionei aqui nesse vídeo, cara. Já foi mostrado algumas vezes nos quadrinhos que se você matar o Lobo e deixar apenas uma única gota de sangue, ele vai conseguir se regenerar por completo novamente, né? A partir dessa gota. Pode cortar os seus membros também, cara, que ele se regenera em segundos, até mesmo a sua cabeça. São raros, cara, personagens que possuem esse nível de regeneração. Sem contar também, nerds, que o Lobo, quando morreu uma vez, ele foi pro céu e aí ele causou uma confusão no céu, aí foi expulso do céu. E aí, cara, ele foi pro inferno, foi mandado pro inferno. Chegou lá, os demônios não aguentaram com a confusão que o Lobo estava causando. Então o Lobo também foi expulso do inferno. Assim, ele não pode entrar no reino dos mortos, né? Nem no céu, nem na terra. Resumindo, ele não pode morrer. Além do fator de cura absurdo que ele possui, ele também tem essa imortalidade. Então nem se você evaporar o Lobo, ele vai morrer. Juntando então, cara, esses fatos dessa imortalidade e esse fator de cura do Lobo absurdos, ele fica aqui em primeiríssimo lugar. E se você gosta do Lobo, cara, fique esperto porque o próximo vídeo é sobre a evolução do Lobo. Todas as aparições dele em filmes e animações até hoje, cara. São várias, né? Várias animações que ele já apareceu, vários desenhos, né? Que também é animação e filmes. Séries, fiquem ligados, se inscreve no canal, deixa o like e te espero aqui no próximo vídeo. Fui!